Um ano se passou e parece que ainda estamos vivendo o mesmo drama do início da pandemia aqui no estado do Piauí. Um professor da Universidade Federal do Piauí se uniu à Fundação Oswaldo Cruz na tentativa de prever um cenário para o qual estamos caminhando. E principalmente para olhar, observar o que fazer para se evitar ou administrar melhor essa situação. Eu converso a partir de agora com esse professor. Boa tarde, professor Emílio Matos. Tudo bem com o senhor? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Eu estive olhando a nossa pesquisa, a pesquisa que o senhor está à frente, e a previsão não é nada animadora, não é isso, professor? Não, a previsão não é animadora e, na verdade, depois dessa previsão que a gente fez, o cenário piorou. Nossa. Com a ausência de leitos agora, a situação de colapso que a gente vive no país inteiro, o cenário, de fato, não é nada animador, então nós viveremos ainda algumas semanas ou meses de um cenário de colapso, de fato, no país. Professor, muitas pessoas estão, de certa forma, negando, mas nós estamos diante realmente de um colapso na nossa saúde pública brasileira? É isso mesmo ou é exagero falar nessa expressão, colapso? Nós estamos em colapso. Ainda ontem nós atualizamos os dados do país inteiro, de UTIs. Nós temos 2 estados, o dado de ontem, com mais de 100% de ocupação de leite de UTI. Nossa. 17 estados com mais de 90% de ocupação de leitos de UTI e 7 com mais de 80%. Ou seja, de fato, é colapso no país inteiro. E aí a gente não pode perder de vista que você precisa comprar insumos para manter essas UTIs, né? Você precisa de oxigênio, você precisa de drogas, e isso vai faltar. Sim. Né? Ou a gente resolve, quebra o ciclo de transmissão do vírus para que as pessoas não adoeçam, porque essa é a solução, ou os hospitais vão continuar ficando lotados o tempo todo. Professor, nós observando aqui na nossa prática diária de jornalismo, nós sempre ouvimos da população queixas do tipo: o governo teve um ano para se preparar, por que não se preparou antes? Ou então, cadê os hospitais de campanha? Por que estão fechados? Olhando para a diretriz da pesquisa que o senhor está participando, esse caos, esse colapso na nossa saúde pública aconteceu por quê? Foi falta de prevenção, de se precaver? Nós temos um problema central. A falta de gestão, nós não temos gestão central. O SUS, gestão nacional, governo federal. O Sistema Único de Saúde ele é organizado de que quem define as diretrizes de qualquer política de saúde, política pública de saúde, é o governo federal. Como nós não tivemos essa gestão, nós primeiro negamos o vírus. Ele existe, ele mata. Depois nós dissemos que ele era chinês. Ele está no mundo inteiro, ele não é só chinês. Depois nós dissemos que tinha tratamento precoce. Não tem tratamento precoce, infelizmente. Depois a gente disse que a vacina não funcionava. A vacina funciona. Então a gente foi numa série de negações, e nós estamos vivendo hoje o caos no país. Então faltou uma gestão nacional. Você vê, o Programa Nacional de Imunização é um programa que foi criado na ditadura militar. Ele sobreviveu a todos os governos, direita, esquerda, centro, sobreviveu a todos os governos. Agora, a gente não consegue distribuir vacina. Então, esse é o problema central, falta gestão para isso, e aí os governadores e prefeitos estão tentando fazer o que podem fazer, alguns mais, outros menos, mas o nosso problema central é esse, e não faltou informação, não faltou dado, a gente vem acompanhando desde a China, e nós deveríamos ter aprendido desde a China, e nós não fizemos isso efetivamente. Na prática, perdemos muito tempo, de certa forma, negando o fato, perdemos um ano negando o fato, ao invés de termos tomado decisões coerentes e precisas para se evitar esse colapso, não é, professor? E continuamos perdendo tempo hoje. Por exemplo, não faltam dados científicos de que lockdown, de verdade, bem feito, funcionam. Não faltam dados para isso. E a gente continua negando a realidade. Então, o nosso cenário não mudou muito de negação, de negacionismo, embora a gente viva no século da ciência, no século dos dados. É essa a realidade que nós temos. Que bom que o senhor falou nesse assunto, porque o professor preparou aqui o material para a gente mostrar para você de casa, e nós vamos para o nosso primeiro gráfico justamente falando sobre um exemplo muito bem sucedido em Araraquara, no estado de São Paulo, na aplicação de lockdown. Professor, nós estamos diante de dados. Explica para a gente o que a gente está vendo, por favor. Bom, aqui a gente analisou as mesmas... São 6 semanas de análise, desde que foi decretado lá uma medida restritiva, um lockdown de verdade. Foi decretado no que você está vendo aqui de semana 1, lá atrás. Você continuou ainda por 2 semanas subindo, chegou um pico e depois começou a cair. E caiu, até a última semana que a gente avaliou, que foi semana passada, 47% o número de novos casos. Ou seja, de fato, mostrando que um lockdown bem feito tem resultado na redução de número de casos. Essa redução de número de casos já refletiu na taxa de ocupação dos hospitais de Araraquara,
que estava em 100%, caiu para 85%. É claro que a gente precisa guardar as devidas proporções, comparar uma cidade com o estado, claro, né? Mas é de fato mostrando que funciona. Nós também mostramos que Reino Unido funcionou. Eles tinham uma taxa de prevalência de Covid no Reino Unido de 1,57%. Fizeram lockdown. 5, 6 semanas depois, caiu para 0,51%. Ou não nos faltam evidências no mundo inteiro de que funciona. A gente precisa ter coragem de fazer isso. É o que nos falta. Professor, por que no caso um lockdown concentrado em um estado como o Piauí ou como em uma cidade como Araraquara, ele não pode ser uma medida isolada, ela tem que ser uma medida geral e nacional? Por que tem que ser assim? Bom, hoje no país, está o país inteiro da mesma forma, né? Então você precisa fazer no país inteiro porque você precisa diminuir a circulação das pessoas. A gente tem divisas entre os estados. Teresina, por exemplo, a gente tem o Timon do outro lado. Então não adianta o Piauí fazer se o Maranhão não fizer. Então precisa ser, de fato, uma ação coordenada entre todos os estados, que a gente precisa chamar a atenção de uma coisa. Normalmente diz assim, mas eu vou num shopping e lá estão medindo a minha temperatura. Uma grande percentual das pessoas com Covid é assintomática. Ou seja, a temperatura não vai dar alterada, mas ele está contaminado. E ele está contaminando outras pessoas. Ele volta para casa e ele contamina a família. É o cenário que a gente tem hoje nos hospitais. Famílias inteiras contaminadas. Eu sei de um caso assim. Então, de fato, é uma medida dura, é uma medida drástica, é uma medida que traz prejuízo, mas qualquer prejuízo que ela traga não se compara com a morte, porque a morte não é possível recuperar. Então, nesse momento, na verdade, nós não temos opção. Nós estamos adiando, retardando, mas a gente precisa parar. Não tem outra solução. Para que a gente, de fato, possa sair, aí sim, parar num outro cenário, porque também não adianta só parar. A gente precisa parar, a gente precisa fortalecer as equipes de saúde da atenção básica, porque vírus se transmite na comunidade. A gente tem um SUS extremamente capilarizado na sua atenção básica, com equipes que sabem lidar, que têm ferramentas de abordagem familiar correta, para testar, nós precisamos ampliar a testagem, a gente está testando pouco, e fazer rastreio de contato. Mas não só isso, o Estado precisa dar suporte financeiro. Como eu vou dizer para alguém que não tem renda fixa, ficar em casa, que ela precisa ficar 14 dias em casa? É verdade. O vírus, se não evoluir para uma doença grave, ele não dói. A fome dói. Verdade. Então as pessoas, o Estado precisa dar suporte para essas pessoas para que elas possam efetivamente ficar em casa e você quebrar o ciclo de transmissão do vírus. Do contrário, a gente vai ficar se prolongando, perdendo tempo, com prejuízo na economia, com prejuízo de vida das pessoas. Os profissionais estão exaustos. Hoje está circulando aí nas redes sociais o vídeo da técnica de enfermagem que socorreu uma pessoa que infelizmente foi a óbito, aqui em Teresina, ela dizendo que está exausta, que está exaurida, com 8 anos de serviço e nunca viveu uma situação dessa. Então, é o cenário que a gente tem e a tendência dele. Ou a gente faz um trabalho certo agora, ou nós vamos prolongar isso por muito tempo. Até o exato momento, no estado do Piauí, o que foi tomado como decisão prática para se conter a evolução da pandemia do novo coronavírus é o chamado toque de recolher. Vamos ao segundo gráfico produzido pelo professor Emídio. Vamos explicar. Toque de recolher funciona, professor? Bom, a gente avaliou, você lembra aí que a gente tinha 6 semanas em Araraquara, nós pegamos exatamente os mesmos períodos, 6 semanas. E o que a gente percebe? Aqui foram adotadas as medidas de restrição maiores com toque de recolher. Olha o que a gente teve, um aumento de 90% no número de novos casos. Então, efetivamente, não está funcionando. Não está funcionando. As medidas precisam ser mais severas. Mas aí elas precisam ser mais severas com apoio da população. Claro. Não adianta ter um papel se ele não for cumprido. Então a gente precisa fazer um movimento coletivo da sociedade como um todo no sentido do bem, no sentido da vida. Porque eu não acredito de verdade que haja dicotomia, conflito nisso. Todos nós queremos isso. Claro. Que a gente precisa chegar no entendimento que é melhor fazer isso agora, de maneira correta, planejada, com métricas para retorno, e a gente retornar de maneira mais segura. Então, é por aí que a gente tem que fazer. Nós fizemos essas recomendações ao COE estadual, no sentido de que a gente precisa parar para que a gente possa literalmente respirar.
Essas recomendações que estão sendo dadas pelo professor são recomendações científicas, baseadas em fatos, dados que foram atestados, colhidos em nossa sociedade, não são informações políticas. Por isso que é importante nós estarmos aqui com o professor em nossos estúdios, apresentando para você de casa o que está acontecendo em nossa sociedade. Talvez, professor, essas medidas tomadas até o exato momento podem dar resultado, mas a que preço? É isso que o senhor está nos dizendo, não é? A que preço esse toque de recolher ou essa falta de uma dureza, de uma firmeza em resoluções para se combater a pandemia do novo coronavírus? Que preço nós teremos que pagar para nos ver livre dessa segunda onda de contágio do novo coronavírus em território piauiense, é claro, no Brasil como um todo? Nós também preparamos, o senhor preparou para a gente um terceiro material que nós vamos falar sobre a situação dos leitos de UTI no estado do Piauí. Professor, o que isso representa para a nossa situação atual? Para que o telespectador entenda, né? Esse mapa, ele na verdade é uma escala de cores, que vai de verde ao vermelho. Era para ser uma escala, né, professor? Era para ser uma escala. Por que não tem uma escala? Deus. Porque está inteiro vermelho. Porque vermelho é acima de 70% de taxa de ocupação. Como é que a gente está aqui na região, que é a região de Floriano? A gente está com estávamos ontem, hoje está pior, na verdade, com 96% de taxa de ocupação. Em média, o Piauí está com 93,1% de taxa de ocupação. Nossa. Então, de fato, não tem mais espaço. Eu tenho feito analogia, que é o seguinte, UTI é um balde que a gente está colocando embaixo de uma torneira que está pingando. Se a gente não corrigiu a torneira que está pingando, não tem balde que dê conta. A torneira pingando são as pessoas se contaminando na comunidade. Então, o nosso problema não é o balde. O nosso problema é a torneira que está pingando. A gente tem que olhar para a torneira e corrigir a torneira. Porque o cenário é esse aqui. É um cenário na rede pública e na rede privada. Então, não adianta ter plano de saúde. Hoje, não tem local, não tem vaga de leitos de UTI para ninguém. Então, hoje não é possível adoecer, não só de Covid. Não é possível adoecer de nada, porque não tem vaga de leite de UTI. Então, as pessoas vão morrer desassistidas. Isso tem um nome, na literatura, chama mistanásia. A morte pelo sistema. Quando o sistema não consegue criar condições de atendimento, de atenção à saúde que consiga preservar a vida. Então, é o cenário que a gente tem hoje. Professor Emílio Matos, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas suas informações. É claro que nós queremos continuar em contato com o senhor, observando como é que está a sua pesquisa e, é claro, passando para a nossa população o que o senhor, como representante da ciência, tem a nos dizer. Por hoje, muito obrigado pela sua colaboração, parabéns pelo seu trabalho e volte mais vezes, tá bom? Obrigado. Obrigado a vocês, a Universidade Federal do Piauí e a Fiocruz Piauí estão à disposição. Muito obrigado, boa tarde para o senhor.